vou mostrar para vocês um trabalho. Na verdade, vou fazer umas considerações de um trabalho de uma Prof, seu vídeo travou aqui. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá, tudo bem. Hoje, pessoal, nós vamos continuar falando sobre o trabalho. Vou dar mais uma revisada com vocês. E hoje, especificamente, eu tenho um trabalho aqui que é da Luzia e da... Eu sempre confundo. Eu acho que é da Jéssica. Acho que é isso. Isso, prof. Isso. Meu e da Luzia. Eu não sei por que motivo, gente, eu não consigo diferenciar Jéssica e Débora. Não tem nada a ver os nomes, mas eu sempre me confundo. Vou treinar minha mente. Então, eu pedi permissão, né, das meninas para mostrar o trabalho delas. Eu não corrigi ele, a gente vai ver junto, né? Eu só comentei, inclusive com a Luzia, que tinha algumas alterações que poderiam ser feitas. E a ideia, gente, é justamente a gente ver o trabalho e vocês, né, se puderem abrir o de vocês aí, já dando uma olhada e organizando o de vocês, tá? Às vezes as dúvidas, embora os setores são diferentes, né, as dúvidas podem ser a mesma e a gente pode aproveitar para resolver isso já. Aí uma outra informação para vocês é o seguinte: na segunda agora nós temos a nossa avaliação de leites. Inclusive, acho que foi o Alberto, se eu não me engano, perguntou no grupo qual era o conteúdo. Eu acabei não respondendo lá. Só para lembrar, né, da aula de leites, o conteúdo vai do início do módulo até a aula sobre sorvetes, fabricação de sorvetes, tá? Nesse dia, na segunda-feira, se vocês tiverem dúvidas e quiserem levar essa atividade de segurança dos alimentos lá na unidade e conversar comigo após a prova, aproveitem, tá, gente? Às vezes fica mais fácil a gente estar pessoalmente ali, vocês me mostrar ou falar, professor, eu tô com dificuldade nisso, enfim, tá? Levem um pendrive, se for necessário, que aí eu abro no meu computador e a gente pode conversar, tá? Então, vamos aproveitar que a gente vai ter esse encontro na segunda e vocês tirem as dúvidas de vocês, tá bom? Porque assim, agora vocês vão ter a data de entrega, se eu não me engano, ficou para essa semana já que vem? Ou na outra? Deixa eu ver aqui. Quinta-feira vocês já vão entregar. Então, se ficou alguma dúvida ainda, aproveitem segunda que a gente já resolve. Daí, quinta-feira vocês já entregam. Essa quinta agora? Essa semana? Dia 20, isso mesmo. Né? Hoje é dia 14? Isso. Quinta-feira que vem. Tá bom? Tá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês. Bom, vamos lá. Acho que não é essa. Essa daqui. Pessoal, cada um de vocês pode organizar de uma forma, tá? Em relação à capa, enfim, vocês têm os modelos lá. Não precisa ser igual que as meninas fizeram aqui, tá? A ideia não é essa. A ideia é a gente ver principalmente em relação às informações que foram colocadas, tá? Aqui as meninas fizeram uma capa, é tranquilo, tá? Quem fizer, ok. Quem não fizer, ok também.
O importante é que tenham aquelas informações básicas lá dos modelos. As meninas também colocaram sumário, tá? Não é obrigatório, colocam, se vocês quiserem, aqui elas indicaram o que vai estar em cada tópico, tá? Se não colocar também não tem problema, tá bom? Só tô falando isso por ser ou não obrigatório, tá, gente? Então, vejam só. Aqui elas colocaram sobre os objetivos. O objetivo é importante, é muito importante. Por quê? O colaborador, quando ele vai ter acesso a esse manual, né? Como eu falei para vocês, a gente sempre tem que pensar que quem vai ter acesso a isso é aquele novo colaborador, que ele chegou na empresa e ele vai desempenhar um serviço, um trabalho lá. Vocês que estão lá há muito tempo, obviamente, já sabem o que tem que ser feito. Mas, digamos que vocês vão para outro setor, né, que vocês não trabalharam ainda, ou quando chega um colaborador novo no setor de vocês, por exemplo, tem esse material de apoio. O que tem que ser feito, né? Imaginem vocês indo para um setor que vocês nunca trabalharam e aí vocês recebem uma listagem de coisas que vocês precisam fazer. Lógico que vocês não vão gravar, não vão lembrar de tudo num primeiro momento. Então, inicialmente, a gente tem que ter o quê? Um material aí que nos auxilia, igual quando a gente vai fazer um bolo em casa. Nós precisamos de uma receita. Se você começa a fazer esse bolo frequentemente, vai chegar um momento que você vai lembrar disso. Vai lembrar da receita, vai lembrar de como faz o bolo, muitas vezes vai lembrar das quantidades, dos ingredientes. E aí você não precisa mais usar a receita. Mas até que isso aconteça, você precisa ter esse apoio. Então, o manual ele serve justamente para isso. E, inicialmente, nós precisamos dar um objetivo para isso. Para que esse colaborador olhe e entenda, este manual serve, vai me auxiliar. Por quê? O objetivo dele é estabelecer normas, né, de boas práticas de fabricação, para assegurar que os envolvidos nos processos as conheçam, exatamente isso, entendam e as cumpram, e desta forma se alcance o asseio pessoal, assim como a sanitização e controle aplicado aos processos e produtos, assegurando que os mesmos cheguem aos clientes e consumidores com qualidade, livre de qualquer tipo de contaminação e seguro. Esse é o objetivo, isso está correto, tá? Vocês podem colocar isso em outras palavras, né? Não precisa ser igual, mas que tenha o mesmo objetivo, que é essa segurança dos alimentos. O campo de aplicação. Os princípios gerais aqui descritos se aplicam a todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente no processo dos alimentos. Aqui é importante vocês indicarem qual é o setor, tá? Não está errado isso daqui, mas o campo de aplicação deste manual em específico que vocês fizeram, quando eu me refiro a vocês, eu estou me referindo a Luzia e a Jéssica, tá? Mas isso serve para todos. No caso das meninas, o setor delas é embalagem secundária. Então, é importante que aqui no campo de aplicação apareça esse setor. Porque aí vai ter o pessoal que é lá da evisceração, tem o pessoal que é da... deixa eu pegar minha listinha aqui, eu consigo dar os exemplos. Tem o pessoal que é da pendura, da gestão de processos, né? Do almoxarifado, então é importante que aqui apareça. As condições gerais, né? A empresa deve fornecer as condições previstas nesse manual para que as boas práticas sejam cumpridas. É de responsabilidade da diretoria, gerência e chefia assegurar que os funcionários sigam as boas práticas, né? Ou seja, sigam o que está descrito neste manual de boas práticas, né? Então, os responsáveis pelo manual, né? Aqui a questão de redigir nem precisa aparecer, né? Uma vez que foi feito o manual, quem escreveu ele, aí tem duas coisas, às vezes quem escreveu foi uma pessoa,
Mas normalmente a pessoa que escreveu é quem é responsável por ele, tá? Então, responsáveis pelo manual, quem precisa escrever e redigir, tá? Então, os técnicos, tá? Que corrige, técnicos em alimentos, Luzia, Jéssica e supervisores. Aqui as meninas descreveram o nome dessas pessoas, isso pode ser colocado ou não. Talvez aqui vocês tenham muitas pessoas envolvidas, então não é necessário colocar o nome, podem só colocar e tantos outros número de funcionários ou colocar o cargo, né, deles. Então, só para ter um conhecimento de quantas pessoas que esse manual vai atender, né? Essas pessoas têm a responsabilidade de conferir se as normas estão sendo seguidas corretamente sob a supervisão dos mesmos, o corpo de colaboradores do controle de qualidade, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui que a Luzia não está conseguindo entrar na aula. Só um instante. Aí foi começado sobre a introdução, né? Aqui elas colocaram sobre as boas práticas, né? Que são as boas práticas, enfim, a adoção das normas de boas práticas de fabricação, né? Explicando o que é, sobre a higiene, sobre os micro-organismos, né? E justificando, então, a importância dessas boas práticas de fabricação. E aí elas começam a citar a higiene e os hábitos higiênicos dos funcionários. Higiene individual, né, dizendo que todos os funcionários devem vir para a empresa devidamente asseados, de banho tomado, unhas cortadas, cabelo limpo, né, barba feita. Depois a higiene das mãos, todos deverão estar com unhas curtas e limpas, né? As mulheres sem esmalte, devem lavar as mãos com detergente, sanitizante. Enfim, o processo de higienização. Higienização do couro cabeludo, né? Cabelos e barbas. Essa questão aqui, ela está sendo já colocada aqui em cima, em relação à higiene individual, tá? Então, isso, de certa forma, já está implícito aqui nesse item 6.1. Não precisa ser colocado novamente, né? Isso pode ser um pouco repetitivo, já que foi falado anteriormente. Uso adequado de uniformes e EPIs de trabalho, né? Os funcionários devem estar com o uniforme de acordo com... Oi. Aquele 2, ele não precisa estar repetindo? Não precisa, porque você já colocou ele aqui em cima, né? Que todos os funcionários devem vir para a empresa devidamente asseados, de banho tomado, unhas cortadas, cabelos limpos e barba feita. Aqui você só repete, então já está implícito aqui, né? Ok. Estou respondendo a Luzia aqui, gente. Ela está com um problema de conexão, eu acho. Aqui, né, em relação ao uso de uniformes e EPIs, é interessante, né, essa fala aqui, porque diz o seguinte: os funcionários devem estar com o uniforme de acordo com as exigências do setor. E aí tem a informação, né? Calça soft ou calça térmica, moletom, casaco térmico, luvas de lã e luvas de borracha, né? Bota ou bota térmica, enfim. Por quê? Cada setor aí
enfim, pode ter EPIs diferenciados, porque as atividades são diferenciadas. Então, é interessante vocês citarem, né? Não precisam só descrever igual as meninas colocaram aqui, que é um geral para aquele setor. As roupas é meio que igual, mas às vezes tem algum item de segurança específico de cada setor. Então, vocês vão descrever de acordo com o setor de vocês. Aqui, ó. O manipulador de alimentos pode trabalhar. Deve, né? Não é que pode. É obrigatório que ele não esteja com adornos, né? Que é brincos, anéis, pulseiras, enfim, celular. Tendo apenas o crachá de identificação, no caso de funcionários que fazem uso de canetas para uso de suas funções. Esse pode aqui, gente, ele dá uma ideia de que pode, né? Pode fazer uma coisa ou outra. É obrigatório. É uma lei que não pode ter esses adornos, tá? Isso às vezes deixa um pouco de dúvida para o colaborador. Treinamento e saúde dos funcionários. Os funcionários devem receber treinamento. Aqui, gente, vocês podem colocar no tempo verbal, né, que eles recebem. Não é que devem receber. Todos vocês aí recebem um treinamento, né? Então, esse colaborador, ele já vai ler ali, ele sabe que existe um treinamento. Se ele não recebeu ainda, ele vai receber, né? Muito provavelmente ele já recebeu. Recebe treinamento para o uso correto dos seus EPIs e forma correta de manipular os mesmos. A forma como devem proceder na sua função visam o seu bem-estar e a saúde física do mesmo. Tá. Até aqui, as meninas falaram sobre o pessoal, sobre o funcionário, como ele vai estar higienizado, como ele deve trabalhar, como ele tem que usar os EPIs e quais EPIs, né? Então, aqui foi falado especificamente do profissional. Depois, elas entram no ponto que fala sobre o controle de matérias-primas e materiais de embalagem, porque isso é referente ao setor específico delas. Para cada um de vocês, aqui entra o seu setor em específico. Quem é do almoxarifado vai falar sobre o almoxarifado. Quem é da evisceração vai falar sobre a evisceração. Quem é da pendura, sobre a pendura e assim por diante, tá? Aqui muda. A parte do profissional é meio igual para todo mundo, né? Às vezes vai mudar um equipamento, um EPI ou outro. Mas a questão de higiene é igual. Aqui já entramos num setor específico, tá? Então, em relação ao controle das matérias-primas e materiais de embalagem, todo o material de uso do setor de embalagem secundária é controlado sob a responsabilidade do administrativo do escritório de embalagem primária e embalagem secundária. Armazenamento e distribuição. Todo o material para uso no setor de embalagem secundária é armazenado no depósito de embalagem primária, redirecionado e distribuído para uso da embalagem secundária de acordo com a necessidade de uso. Aqui, se vocês, eu acho importante, inclusive, colocar como é feito esse armazenamento. Essas embalagens estão dispostas em prateleiras, em cima de pallets, ou é no chão, né? Por quê? A gente vai seguindo no manual, considerando aí uma limpeza e desinfecção do setor. Então, quando a gente descreve aqui como esse material está armazenado, a gente já tem uma ideia da higienização. Está em cima de pallet, a gente já sabe que o chão pode ser limpo e não vai ter contato com as embalagens, tá? Então, é importante já colocar esse local. Tá em prateleira, tá em pallet, tá em cima de bancadas, enfim, né? Vejam aí como ele está disposto. Limpeza e desinfecção do setor. Condições necessárias para uma boa higienização.
Todo setor deverá estar livre de qualquer produto, equipamento eletrônico devidamente desprotegido. Devidamente protegidos. Deixa eu entender isso aqui, ó. Todo setor deverá estar livre de qualquer produto. Aqui você se refere a produto de embalagem na hora da higienização? Ou o quê? Embalagem. Então tem que descrever, porque assim, ó, todo setor deverá estar livre de qualquer produto. Só que a gente está falando de higienização. É produto de limpeza ou é embalagem? Entendeu? Aí coloquem isso. Aí, vírgula. E os equipamentos eletrônicos, né, que estão presentes nesse ambiente, devidamente protegidos, né? Por quê? Porque vai ter uma higienização ali. Conhecimentos necessários. Os funcionários, pela higienização do setor, deverão receber instruções de como proceder à higienização de esteiras, paredes, teto e piso. Tipos de sujidade. Durante o processo, fica pelo setor sujeiras como caixa de papelão, papéis, plásticos, resíduos ou pedaços de carne, frango e sangue. Deixa eu ver uma coisa aqui. Natureza da superfície. O piso é de cimento liso, as esteiras são de plástico, algumas partes emborrachadas. Tá. E ficou bem interessante separar por tópicos, mas também pode ser colocado junto. Por exemplo, as condições necessárias para uma boa higienização, além de descrever como o ambiente deve estar, vocês já podem incluir, se acharem conveniente, a questão do conhecimento dos funcionários, colocar já no mesmo parágrafo, tá? Não tem problema. Nesse caso, são informações que estão dando orientação, né, de como deve ser. Aqui vocês descrevem os tipos de sujeira e como é a superfície, né, que tem piso, que tem esteira, colocando que é de plástico, né, e que tem partes emborrachadas. Pode unir, então, o tópico 9... Volta um pouquinho, só para me dar uma olhadinha. 9.1 e o 9.2. Com 9.2. E depois o 3 com 4? O 3 com o 4 pode ser junto também. Daí você pode escrever tipos de sujidades e natureza da superfície. Reformular ali, né, o que está escrito e juntando os dois. Isso. Porque assim, gente, por que vocês podem juntar? Isso pode ser uma coisa bem básica, mas assim, quando nós temos muitas informações, muitos tópicos, a gente tem que considerar que quem está entrando nesse setor é uma pessoa que vai precisar usar um manual, porque ele ainda não tem conhecimento. Então, quanto mais sucinto a gente puder ser e mais direto ao ponto, é mais interessante, porque é uma pessoa que está aprendendo, né? Então, isso faz com que facilite o entendimento dele, do que nós usarmos muitos termos ali, muitas informações, essa pessoa pode ter mais dificuldade. Agentes de limpeza. A limpeza primária é realizada por um funcionário que recolhe todos os resíduos maiores, caixa de papelão, plásticos e papéis. A limpeza maior. O que seria a limpeza maior? É realizada pelo setor de higienização, com detergentes fortes, sabão, sanitizante e água. Esse limpeza maior, detergente forte, é um termo bastante redundante, assim, que não dá muito entendimento. Então, eu acho melhor reformular. Tipo, o que é a limpeza maior? É maior de espaço ou é de uma higienização mais eficiente, de limpeza mesmo, de higienização? Né? Então, tem que dar uma reformuladinha. O que é um detergente forte? Forte em que sentido? Né? Isso às vezes não soa muito legal no manual, embora a gente queira uma linguagem fácil. Pode usar no termo detergente mais forte, pode usar um detergente mais concentrado, talvez? Isso, ou uma sanitização específica, né, para o ambiente.
Algo assim, que dê a entender que é uma limpeza mais pesada e que precisa, né, da equipe de higienização para fazer isso, que são pessoas capacitadas para isso, né? Função dos detergentes. Essa função dos detergentes aqui, eu acho que pode vir junto com esses agentes de limpeza, né? Pode reformular esses dois tópicos aqui, porque você já está falando que vai ter uma limpeza que é feita pelo setor de higienização. E aqui, né, aqui, inclusive nos detergentes fortes aí, já pode juntar com essa informação aqui dizendo que esses detergentes são específicos para aquela finalidade, por exemplo, tá? Aqui, em relação aos tipos de detergentes, eu não acho necessário, porque você já citou que existe uma equipe de higienização. Então, quer dizer, o colaborador que está ali, ele não vai precisar saber para que serve aquele detergente, aquele sanitizante, porque não vai ser ele. Você já citou que é o setor da higienização. Aí, lá na higienização, o grupo lá, acho que o Elivelto, inclusive, é da higienização, a Mônica, se não estou enganada, se eles forem falar que eles vão, no manual deles, eles vão descrever a higienização do setor de embalagens, aí sim eles podem identificar os tipos de detergente, porque aí o colaborador da higienização, ele precisa saber o que ele pode jogar no piso, o que ele pode colocar numa parede, ou numa bancada, ou numa estrutura de plástico e emborrachada, por exemplo. Mas daí é uma função do setor da higienização, entendeu? É a mesma coisa quando eu cito assim, que eu tenho uma empresa que faz o controle de vetores e pragas na minha empresa, né? Ele que faz a dedetização. Eu só coloco isso, porque é a empresa que eu contrato lá que vai fazer isso. O que ele usa especificamente de veneno, de inseticida, eu não preciso colocar, porque vai ser ele que vai fazer o serviço para mim, né? Por isso que a gente está contratando essa empresa. Lá nessa empresa de dedetização, eles vão ter manuais específicos para uma empresa de alimentos, por exemplo. Então, lá na indústria de alimentos, eles vão poder usar um determinado tipo de veneno para ou isca, né, para barata, para ratos, para pombas, e de repente o que ele usa lá numa borracharia, por exemplo, é outro tipo de veneno, tá? Tô dando um exemplo. Então, ele sim vai ter um manual de qual é o tipo de inseticida, qual é o tipo de isca que ele vai utilizar para orientação dos seus colaboradores, entendeu? Então, por isso, esse item 9.5.2 aqui ele é desnecessário. Lá, o grupo do Elivelton, se falarem da higienização, aí é um ponto mais específico que ele pode descrever. Um outro ponto aqui, descarte de sobras. Vamos começar só. Então, aqui, gente, eu acho que vocês estão falando, deixa eu ver, dos produtos, né, em específico. Ou é descarte de sobra de embalagem? É sobra de produto, né? Isso. Ah, tá. Todas as sobras ou produtos que se contaminam ou caem no chão durante o acondicionamento devem ser descartadas num local específico para o mesmo. Aqui vocês... nesse caso, gente, né, nesse texto eu percebi isso. O manual é uma coisa que é certa, que acontece, tá? Quando a gente escreve um manual, é que está acontecendo aquilo, foi determinado que é isso que é feito. Nessa frase aqui, dá um exemplo assim: deverá ser descartada num local específico para o mesmo.
O colaborador pode pensar assim, ah, mas eu estou nessa sala, onde que será que é esse descarte? Como vocês sabem que existe o descarte em um local específico, vocês já podem descrever que as sobras ou produtos que caíram no chão, né, ou se contaminaram, são descartados, né, em uma caixa, em uma bacia, em alguma coisa, e aí colocar que está em tal lugar na sala, porque é algo que acontece, né? Então a gente sempre tem que, é igual nós pegarmos um manual de um forno, por exemplo. Está ali que eu tenho que apertar aquele botão, por exemplo, girar aquele outro botão, configurar de tal forma. É algo que é daquele jeito. Porque o manual ele foi feito por pessoas que já trabalham naquele setor e que é assim que tem que ser feito, entende? Então, quando vocês escreverem o texto de vocês, para todo mundo serve isso. É uma afirmação que aquilo está sendo feito e tem que ser feito daquela forma, entenderam? Tá? Então, a gente nunca pode usar um termo de dúvida para deixar Não. uma pessoa na dúvida, Exato. sempre na certeza. Sempre certeza. Isso, gente, a gente já cai aí numa questão de escrita, mas é muito importante na nossa área, porque é isso, nunca deixar uma dúvida. Porque imaginem que é uma pessoa que está ali começando também e que está precisando desse manual, ou até mesmo por uma questão de fiscalização, aí o fiscal ele vai pensar, tá, mas isso aqui está me gerando dúvida, é feito ou não é feito? Quem que faz isso? Chega alguém aqui, daí, por exemplo, eu posso entender que é dessa forma, eu não fiquei em dúvida, fiz daquele jeito. Outro colaborador pode entender de outra forma, porque não estava sendo uma coisa muito afirmativa. Então, cuidar isso. É algo que tem que ser feito assim, é uma regra. Então, é a afirmação, tá? Depois que vocês escreverem, leiam o texto de vocês com esse olhar, sabe? Você está colocando uma regra ali para alguém seguir, ou você está deixando essa pessoa mais em dúvida do que ela já está? Né? Então, isso é bem importante. Bom, vocês viram, gente, que esse setor aqui em específico, ele é um setor mais simples. Aqui, o que eu acho que pode ser mais descrito nesse trabalho? A gente pode conversar melhor também na segunda-feira. Mas eu acho que tem algumas atividades que vocês fazem nesse setor de embalagem, de manipulação do produto, que poderia estar descrito aqui, né? A forma de manipulação. Como que isso é manipulado? É em cima de bancadas? É colocado dentro essa embalagem primária e secundária, como que é feito esse processo, né? Como é a organização ali dentro, a higienização de contato com esse produto, enfim. Vejam que vocês relataram muito bem a questão de como é feito a higienização do setor, né? Mas em relação à manipulação desse produto e da embalagem, não ficou muito bem descrito aqui. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, eu acho que pode ter um tópico dentro desse controle de matérias-primas aqui e materiais de embalagem dessa manipulação, tá? Se existe um controle de temperatura nesse ambiente, sem temperatura ambiente, se o alimento ali, o produto, ele está congelado, ele está numa temperatura ambiente, como ele está. Tá? Então, acho que poderia ter essa informação aqui, porque eu acredito que tem essa particularidade, né? A gente está falando de um produto já pronto, assado, um produto que está cru, um produto que está congelado, enfim, né? Acho que faltou isso aí, vocês podem acrescentar. Isso serve para todo mundo que tenha manipulação de alimento. No exemplo que eu coloquei para vocês, está falando de uma lanchonete.
aonde tem a elaboração de hambúrgueres, né, e sobremesas. E aí ele até traz as informações da chapa, do local onde é feito. Depois ele fala da chapa onde esse hambúrguer é preparado, tá? Então, nesse caso aqui em específico das meninas, eu achei que faltou isso. Então, vocês deem uma olhada no de vocês e verifiquem se tem essa informação de como é essa manipulação, para quem tem manipulação de alimentos. Por exemplo, quem é do almoxarifado não vai ter manipulação de alimentos, né? Então, passa essa etapa aí. Aí, gente, um outro exemplo aqui, nós vamos começar nos pops. O pop, mesma ideia. O pop é uma regra. Tem que ser feita desta forma e ponto final. O pop, gente, é uma coisa muito objetiva. Tem que bater o olho e entender o que está acontecendo. Nesse caso aqui, as meninas fizeram um sumário. Um sumário, gente, considerando que, digamos que lá no setor tenha uma pastinha onde tem os POPs, né? De conduta, enfim, de como tem que ser feito alguns procedimentos. Para facilitar o colaborador encontrar esse POP, é interessante ter esse sumário, porque ele abre a pastinha e olha lá. POP 1 é sobre higienização das mãos, POP 2 é higienização do uniforme, por exemplo. POP 3, como varrer o setor, um exemplo. Ele quer saber como varrer o setor. Aí ele vai lá no POP 3, vai abrindo a pastinha, chega no POP 3 e tira como varrer. E aí ele vai olhar, tá? Então, por isso, eu acho aqui a gente tem que... vocês devem reformular isso. Por exemplo, identificação do uniforme. POP 1, identificação do uniforme. POP 2, descarte dos produtos. POP 3, higienização durante o processo produtivo, refeições e finalização de turnos. Entende? Façam isso, se vocês colocarem sumário. Se vocês não colocarem sumário aqui para mim, já começa. POP 1, o título do que é, descreve o POP. Na próxima página, POP 2, descreve, tá? Igual tá no modelo. É bem direto ao ponto. E isso que eu senti falta nesse modelo aqui das gurias, tá? Eu acho importante vocês, talvez vocês já mudaram, né? Porque vocês me mandaram isso aqui mais no início da semana, na semana passada. Já mudaram. Aqui, ó, vocês já descrevem, POP 1, acondicionamento de produtos em suas embalagens secundárias. Atividades de acondicionamento dos produtos em embalagem secundária seguem as seguintes etapas. Produto acondicionado em pacote com peso variável, né, envelopado e resfriado. Aqui vocês vão colocar, o produto é acondicionado em pacotes com peso variável, envelopado e resfriado. Ponto. Os produtos são transportados da sala de cortes por esteiras transportadoras. Deve-se pegar a caixa de papelão que se encontra na parte superior e posicionar sobre a bancada. Isso aí, viu? Aqui está sendo uma regra. E vocês estão falando que é isso que tem que ser feito. Pegar a caixa de papelão que se encontra na parte superior e posicionar sobre a bancada. Isso é uma regra, é uma afirmação, né? Eu não preciso colocar aquelas flechinhas ali, então. Não, aqui pode colocar. Ou, como vocês colocaram aqui, ó, as seguintes etapas. Podem selecionar por números. 1, 2, 3, 4, entende? Porque você já está indicando que vai ter mais do que uma etapa. E aqui tu colocou com a etapa 1. Então, as setinhas aqui podem seguir a numeração, entende? Ou tu coloca setinha em tudo, por exemplo. Mas isso aí é uma questão mais de designer e de organização de vocês, tá? Mas é só seguir o mesmo padrão.
Realizar o acondicionamento dos produtos que estão na esteira e posicioná-los na caixa de modo que fiquem com código de barras na parte superior, para facilitar a leitura dos produtos. Realizar a Só pesagem dos produtos colo- conforme especificação de peso dos mesmos. Oi. ali onde começa a falar realizado o acondicionamento, eu posso colocar bem assim, é realizado o acondicionamento dos produtos. Ou sempre uma ordem, né? O acondicionamento dos produtos deve ser realizado posicionando-os na caixa de modo que fique com o código de barras na parte superior, entende? Sempre aqui também é uma afirmação e como a pessoa tem que fazer, entendeu? Então, realizar o acondicionamento também não está errado, mas vocês podem ser bem diretos, assim, né? Que o produto deve ser posicionado na caixa de modo que fique com o código de barras na parte superior, entendeu? Sabe? Já dizer, é assim que tem que ser colocado. Sempre uma orientação afirmativa, é daquele jeito, sabe? Realizar a pesagem dos produtos conforme especificação de peso dos mesmos. Que tá certo, é realizar a pesagem, é isso aí. Destinar a caixa para esteira onde passa pela impressora de etiquetas e posteriormente destinada ao túnel de congelamento. Ponto. Isso aqui foi um POP, tá? Nesse teu caso aqui, nesse caso de vocês, é isso que tem que ser feito. Ainda, vocês podem usar o modelo que eu... se for o caso, né? Tipo, tem alguém que monitora isso? É responsabilidade de quem fazer isso? Aí você pode acrescentar dentro desse POP, acrescentar isso. Quem monitora? Quando que é monitorado? Tem alguém do setor que fica monitorando isso a todo momento? Enfim, deem uma olhada naqueles exemplos lá e vejam se isso se encaixa para esse POP. Porque daí o colaborador ele pode pensar assim, eu tenho que fazer isso. Mas quem que vai estar aqui me monitorando ou me auxiliando caso eu precise? E outra, qual é em relação à indústria? Tem um POP lá, mas quem que verifica se isso realmente aconteceu da forma que esse colaborador era para ter feito? Então, eu acho bem importante. Cada POP fica numa folha, em separado, tá? Então, vocês podem separar isso aqui, ó, do próximo, tá? Porque aqui tem uma orientação, um procedimento. Aí vocês descrevem isso que eu falei, vejam lá no modelo, vejam se cabe, né? Uma pessoa verificando isso, analisando se está correto, se foi feito adequadamente. E aí vocês vão passar para o próximo POP, uma outra página. Cada POP fica sozinho numa folha, tá? E é assim que vocês vão me entregar também. E lembram, né, que eu coloquei o cabeçalho lá no modelo, porque existe uma pessoa que fez o POP. E é importante que vocês descrevam isso e o número desse POP. No POP 1 é sobre o acondicionamento dos produtos em suas embalagens secundárias, né? O POP 2 é sobre a viragem das bacias de interfolhados, já é outra coisa, tá? Então, separem isso e coloquem o cabeçalho lá referente a esse POP. Até porque, gente, quando vocês fazem um POP, tem que ter assinatura, né? Quando vocês fazem para valer lá dentro de uma indústria, tem o responsável por isso. Porque digamos que o responsável colocou uma informação errada e o colaborador seguiu o POP. E aí? Quem que responde por isso? Quem é o responsável por esse POP, né? Quem escreveu ali. Então, é uma forma de controle também. Lembrando que isso sempre vai ser um documento, tá? Viragem das bacias de interfolhados. Então, aqui nós temos um POP 2.
Lembram que lá também, nos modelos, também eu coloquei um objetivo do POP. Vocês podem acrescentar isso também no POP de vocês. E aí depois colocar as etapas. É bem importante colocar, às vezes, gente, o objetivo, principalmente como uma orientação ao colaborador. Ele precisa entender por que aquilo ali é importante ser feito daquela forma, tá? Lembram que o POP, ele tá junto, ele é um documento auxiliar ao manual de boas práticas, tá? Então, além disso estar descrito no manual, precisa estar escrito no POP também. Então, o colaborador, ele precisa ter a ciência de que aquilo ali é importante para algo. Ele não está fazendo aquilo ali só por fazer. E todo esse procedimento tem um porquê que é feito, tem um objetivo, né? Então, deem uma olhada e de repente acrescentam isso, vai ficar mais completo, vai ficar mais interessante o POP de vocês, né? Mais completo. Então, aqui sobre as bacias de interfolhados, né? Por que tem que ser feita essa viragem? Isso vocês vão dizer aqui. Pro. Oi. Ali onde está 1.1, eu posso colocar 2, que no caso é o POP Sim. 2? POP 2, isso mesmo. Uhum. Então, as bacias são transportadas da sala de cortes por esteiras transportadoras. Deve-se pegar a bacia, posicionar sobre a bancada que fica logo abaixo da esteira transportadora. Muito bem. Deve-se pegar a caixa de papelão que se encontra na parte superior e posicionar sobre a bacia. Em seguida, posicionar bem a caixa em volta do produto, ainda na bacia, e virar a bacia juntamente com a caixa de maneira simultânea. Ajeitar o produto na caixa segundo a orientação do assistente. O que é essa orientação do assistente? Você sabe me dizer, Jéssica? Esse não, porque quem fez esse foi a Luzia. Então, aí que tá. O que é essa orientação do assistente? Vai estar onde essa orientação? Vai ter um assistente ali que vai estar orientando, né? Isso é Sim. importante, porque, por exemplo, se eu estou trabalhando, vou começar, por mais que tenha uma pessoa que me treinou anteriormente, mas o que é essa orientação do assistente? É um cartaz? É uma pessoa que fica ali orientando a todo momento? Eu acho que ela quis dizer como se tivesse um assistente orientando mesmo. Uhum. Não, aí pode ser descrito, né, que segundo a orientação do assistente, que está junto, que é um profissional X lá que está junto durante o processo. Pronto. Aí a pessoa sabe que vai ter alguém lá assessorando ela quando ela precisar, entende? Então isso é importante colocar. Destinar a caixa para esteira onde passa pela impressora de etiquetas e posteriormente destinada ao túnel de congelamento. POP 3. Higienização do setor de embalagem secundária durante o processo de produção. Descrição das atividades. Identificação do uniforme. Somente funcionário usando uniforme de cor verde, identificado como limpeza, poderá efetuar a higienização do setor. Então, aqui ela já está dando uma informação de que isso vai ser feito pelo setor de higienização. Descarte dos produtos. Aqui. Então, aqui é o POP 3. Nesse caso aqui, esse POP, ele poderia ser só informativo, então, aqui ser um POP, a higienização do setor, aonde vocês estão dizendo que é o setor de limpeza que faz, e aí vocês ainda poderiam colocar que é feito a limpeza do chão, das paredes, das bancadas, alguma coisa assim. O descarte dos produtos já é um outro tópico, pelo que eu entendi, outro POP. Porque quem faz o descarte dos produtos não é o pessoal da higienização, ou é?
né? Então tem que ver. Daí vocês separam, aqui já fica outro pop, ó. Vocês viram que estão falando de coisas diferentes? Porque aqui estão Prof, falando. e o que você acha de a gente tirar esse pop ali, ó, sobre a higienização e deixar para o povo da higienização Acho falar? pertinente. Como não é vocês que fazem, como não é o pessoal do setor de embalagem ali que faz a limpeza, é aquilo que eu falei. Digamos que o grupo lá do Elivelton faça o POP dele sobre a higienização do setor de embalagem. Aí ele vai descrever no POP dele como é feito, tá? Porque vendo ali, vai ficar tá um pop muito pequeno, né? E se a gente fosse aprofundar naquele pop, a gente vai falar muito da higienização, que já é o trabalho de outro grupo, né? Exato. Nesse caso aqui, como não é um processo do setor de vocês, eu não acho necessário. Acho que vocês têm outras coisas para falar que são mais, por exemplo, isso aqui sim, descarte dos produtos. Achei legal, achei interessante. Aqui teria que ver. Essa palavra produtos, ela pode gerar uma dúvida. É descarte de resíduos, né? De sobras, enfim, ou de produtos descartar, não, descarte de produtos, sei lá, ver um nome aqui, porque descarte de produtos parece que você está descartando aquilo que foi produzido, sabe? Tem que talvez dar uma pensada como colocar isso. É, Aí, pode entendeu o que eu entender quis que tá dizer? descartando produto bom, né? Exato. O E que é que é o, porque assim, não ó, é o produto ele pode se referir ao alimento, o produto que foi produzido ali, né, embalado, pode ser a embalagem mesmo, e vocês estão falando daquilo que caiu no chão ou que foi descartado por algum motivo, né? Então acho que dá para Dá para mudar isso. colocar, Vejam, pensam, né? Vejam o que se encaixa aqui, mas que dentro. professora, Hum. não dá para colocar ali descarte de produtos contaminados? Contaminados ou descarte de produtos Não conformes? não conformes. Acho que o não conformes é uma boa palavra. Eu ia falar indesejáveis, né? Mas na verdade indesejáveis já parece que dá a ideia que tem alguma coisa ali misturada, né? Mas eu acho que não conforme pode ser ou fora dos padrões. Sei lá, acho que não conforme é uma boa palavra. Acho interessante. Aí aqui vocês colocam o objetivo disso para explicar que vai ter coisas que podem cair no chão, né, que pode acontecer alguma coisa com esse produto, e aí ele vai ter que ser descartado, né? Aí os procedimentos, né? Todo produto que entrar em contato com o piso sem embalagem ou com embalagem primária, que esteja com a embalagem primária danificada, né? Deverá ser descartado em caixa vermelha. Durante o processo produtivo, sempre que necessário, no final de cada turno, o funcionário responsável pela limpeza pesa os produtos separando da seguinte maneira: cortes, miúdos e CMS. Após a pesagem, a quantidade em quilos é repassada ao funcionário responsável pelo controle de perdas, que anota em um formulário. Muito bem, é isso aí. Após a pesagem, os produtos são destinados à unidade de farinha e óleo. O funcionário deverá transportar a caixa vermelha em carrinhos, abrir a tampa da canaleta do chute e com as duas mãos virar a caixa para a queda dos resíduos. Muito bem. Mesma coisa aqui. Com que frequência isso é feito? Uma vez por dia? Duas vezes por dia? Como que é feito? Sabe? Em que horário? No final do expediente? Na metade? Enfim. Vejam que essa é uma informação bem pertinente aqui. Quem que vai fazer isso, né? Quem que vai verificar se isso está sendo feito? Então, isso é uma informação que deve ser colocada aqui, porque é um POP. Então, eu sou colaborador e eu vou ser responsável por levar esse produto para o descarte dele. Mas eu vou fazer isso em que hora?
Durante o processo ali, eu, quando encher essa caixa vermelha, que hora que é isso? Eu preciso saber, né? Então, acho interessante colocar aqui, tá? E aí, termina esse POP e começa o próximo. Aqui. Higienização durante o processo produtivo, refeições e finalização de turnos. Essa higienização é dentro do setor de embalagem que vocês estão falando? Durante o processo, vocês precisam limpar o ambiente, é isso? Eu acho que é depois, prof, do processo. Durante o processo produtivo é autorizada a utilização de água sem pressão, sendo proibida a utilização de água com pressão. Com a ajuda de rodos ou manoplas preto para retirar todo o material do piso, eu acho que isso é... Ah, não, prof. Esse aí é quando tá no setor, às vezes cai alguma coisa no chão, e daí, tipo, as pessoas da limpeza têm que fazer a limpeza, assim, do mais fino, digamos, do mais... Entendi. Então, assim, ó, aqui eu vejo o seguinte, provavelmente o que quis ser dito aqui é que a higienização durante o processo produtivo é quando está acontecendo a embalagem, pode ser feita no período de refeições, que vocês saem para fazer a refeição de vocês, e na finalização de turnos. Seria isso? Isso. Então essas informações aqui, elas não precisam estar no título. Elas não devem estar, na verdade, tá? Porque assim, parece, assim, vejam comigo, não parece que tá assim, ó, higienização durante o processo produtivo, parece uma higienização nas refeições e na finalização dos turnos. Só que vocês já falaram lá em cima que vai ser o pessoal da higienização que vai fazer a limpeza. Mas nesse caso aqui, vocês estão falando da higienização durante o processo, quando cai alguma coisa no chão e tem que limpar para não ficar esperando até o pessoal da limpeza vir, né? Então, acho legal reformular isso, porque é um POP muito importante. E aí, vocês colocam o objetivo desse POP, que é fazer uma limpeza, né, mais fina, digamos, mais básica, só para o processo produtivo acontecer. E aí, o que é feito, né? Se cair alguma coisa no chão, precisa ser limpo, né? Pode ser utilizado uma água sem pressão. Aqui ainda pode ser colocado o porquê disso. Muito provavelmente é com uma água com pressão, vai ser uma água mais forte e pode jogar essa sujeira, esse resíduo, né? E isso entrar em contato com a embalagem e gerar uma contaminação, já que é uma coisa que estava no chão, porque deve ter um motivo, né, do porquê da água sem pressão. Então, acho interessante, de repente, colocar essa frase aí. E ainda daí continuar descrevendo, né, que com a ajuda dos rodos, retirar o material do piso, como papelão, plástico, madeira, né, quando necessário, esse rodo de manopla azul para higienizar os equipamentos, mesa, calhas e pallets, bem como retirar a água caso acumule. Vejam que aqui, gente, tem uma outra informação. Manoplas preto e manopla azul. São cores que identificam equipamentos com finalidades diferentes. Aqui a gente está falando de produtos mais brutos, ó, papelão, plástico e madeira. Aqui a gente já está falando das mesas, das calhas, dos pallets, aonde o alimento tem contato. Então, aqui de repente caberia até tipo um glossário, assim, uma observação de que o rodo de manopla azul tem a finalidade, é utilizado para situações onde há contato com o alimento. Enfim, vocês vão ver ali o que vai precisar, porque o colaborador é importante ele entender isso. Às vezes ele não tem conhecimento de que o preto não pode encostar no alimento, não pode encostar
na superfície que tem o alimento, entende? Então, acho importante vocês colocar uma observação embaixo ali, porque o que é a manopla azul e o que é a manopla preto, tá? Isso serve para todo mundo, tá? Que tem algum exemplo muito específico disso. Que às vezes não, isso é uma coisa interna de vocês, né? Que existiu uma regra ali e foi utilizada uma cor, por exemplo. E aí isso tem que estar no POP. A mesma coisa quando a gente se refere a aperte o botão vermelho de um determinado equipamento, ou o botão verde, ou aperta o vermelho em seguida o verde e depois o azul. Né? Uma forma de identificar. Retirar o lixo que é descartado em sacos plásticos devidamente separados, destinados para este fim, levando para o lixeiro que está localizado na área externa, próxima à porta de acesso do setor de expedição. A higienização do setor é realizada durante todo o processo produtivo, nos intervalos de refeição e finalização dos turnos. Aqui sim, vejam que aqui essa informação é bem pertinente, mas ela não precisa estar aqui. Vocês já estão colocando ela aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa. Quando que é feito? Por quem que é feito? Por qualquer um dos. Quando vocês já colocaram, que sempre que precisar. Mas quem que faz? Qualquer colaborador ou tem um colaborador específico que vai ter que fazer isso? Né? De repente tem alguma outra pessoa que está desempenhando uma outra atividade. Ela tem que parar aquilo e fazer. Porque ela é a pessoa responsável por isso ou é qualquer um que está ali? Então, acho importante porque isso é uma informação geral para todo mundo, do setor todo. Então, tem que saber quem vai fazer essa atividade. Aqui, nesse caso, são esses os exemplos de POP. Jéssica, acho que a Luzia não conseguiu entrar na aula. Você conseguiu entender? Sim, eu fiz bastante anotações e vou passar para ela. Os outros colegas, vendo o que eu falei do trabalho da Jéssica e da Luzia, conseguiram entender a explicação para colocar isso no trabalho de vocês? Alguém tem alguma dúvida? Quer compartilhar o trabalho aqui? Enfim, agora é o momento. Para mim, tá tranquilo, professora. Vou ver na prática a hora que a gente terminar de elaborar o nosso, né, para ver como é que vai ficar os pontos que nem você falou sobre as observações e tentar não repetir, né, as mesmas coisas. Isso é importante, porque não precisa, né? Não deve, porque quanto mais você repetir, maior vai ficar esse material. E a ideia não é ser repetitivo, a ideia é ser sucinto, é um manual. A pessoa tem que abrir ali, ela não precisa ficar lendo 3, 4 vezes, né? Imaginem quando vocês abrem um manual de qualquer coisa. Tenham isso em mente. Peguem um manual de qualquer coisa que vocês têm em casa, ventilador, sei lá, máquina de lavar, sei lá, carro, celular, sei lá. E olhem, é um negócio que é pontual. Você vai lá, ó, folheia o manual e você quer ver um item específico. Procure o manual na internet, o que vocês vão encontrar? A resposta ali, porque é isso. O manual ele não fica enrolando, enrolando e repetindo, tá? Então tenham isso como um pensamento no trabalho de vocês. O POP é a mesma coisa, não tem enrolação. É isso e pronto, acabou. Tá? Mais alguém, gente? Gostaria de perguntar, comentar, ou se lembra de alguma dúvida que tem alguma dúvida que tenha no seu trabalho? A Taina me perguntou se eu recebi. Deixa eu ver. Eu não lembro de ter visto de vocês. Professora, Oi. a Dai pegou e me mandou. Ela falou que você não estava recebendo. Daí ela mandou para mim no meu e-mail. Caiu direto no lixo eletrônico.
Agora eu recebi, da Yane Nardi, é isso? Agora eu recebi. Isso, ela mandou. Às 20h04. Recebi. Pessoal, isso aconteceu mesmo em relação aos e-mails. Eu peço que quando vocês me mandarem, vocês me avisem, tá? O exemplo da Jéssica e da Luzia, eu não estava recebendo. Não, deixa eu considerar aqui. A Luzia tinha escrito meu e-mail errado. Daí, depois a Daiane, a Jéssica me mandou, eu recebi. Mas antes disso, numa outra atividade que vocês fizeram um tempo atrás, estava caindo no meu lixo eletrônico também. Eu não sei por que ele direcionou para lá. Eu acho que foi porque muitos de vocês me mandaram com o e-mail da Frimeza. E aí eu acho que ele identificou talvez que da LAR, aliás, não da Frimeza. Ele identificou talvez que pudesse ser vírus, eu não sei por quê. E aí direcionava para lá, mas aí o pessoal me avisou e eu consegui resgatar os e-mails lá. Então, quando vocês me mandarem, me avise, fala, professora, recebeu? Aí eu vou vir olhar. Eu recebi o da Luzia, né, e o da Jéssica, o da Daiane, e recebi o da Mônica também, que eu tô vendo aqui. Se mais alguém me mandou, me avisa, porque eu não tô encontrando aqui, tá? Prof, Fala, Wanderson. eu anotei uns tópicos aqui que falta só ajeitar e daí amanhã de tarde eu vou te mandar eles. Isso, me mandem, gente, que eu vou tentar dar uma olhada nesse final de semana. Quem eu não der um retorno, eu vou dar um retorno na segunda-feira, já que a gente vai se ver. Eu acho até melhor, tá? Então, quem quiser fazer esse final de semana e mandar no meu e-mail, manda. Segunda-feira eu abro com vocês lá no Senai, depois que vocês fizerem a prova. Eu abro, a gente olha junto, conversamos, né? Venham com as dúvidas meio anotadas já do que vocês têm. E aí a gente vai arrumando isso que precisa, porque aí vocês vão ter até quinta para encerrar o trabalho. Daí vocês ainda têm aula comigo na terça. Na quarta vocês estão livres para daí ter tempo de finalizar ele e enviar. Então vai ficar bem legal a gente ter esse dia aí na segunda para ainda tirar dúvidas, né? Caso tenha. Diga, Jéssica. Mas daí, tipo assim, pode mandar qualquer hora o trabalho para você. Manda, E aí, pode mandar. Eu faço de quinta. Oi? Para entregar, eu tô falando. Ah, sim. Vocês têm até quinta-feira, às 22h30, para me mandar. Tá? A hora que vocês quiserem mandar, terminou na quarta-feira e já querem enviar no meu e-mail, ótimo. Manda que eu vou. O que eu vou olhar? Na quinta-feira, eu vou pegar todos eles e eu salvo aí numa pastinha de vocês. Né? Aí, se faltar de algum aluno, entra em contato comigo e a partir disso aí a questão da nota já muda também. A partir do dia 20 já começa a mudar. Então não deixem para me mandar depois, até porque vocês estão tendo tempo, a gente já está na terceira semana falando desse trabalho, tá? Então até as 22, até meia-noite, na verdade, de quinta-feira, vocês podem mandar a qualquer hora. Mas não vão deixar para me mandar 11h59, aí não dá certo, daí não tem internet, daí não sei o que acontece. Mandem antes, tá bom? Ok, prof. Gente, mais alguém tem dúvidas? Conseguir a explicação do trabalho da Jéssica e da Luzia deu um entendimento maior de vocês para quem ainda estava com dificuldades em elaborar alguma parte, tanto do manual quanto do POP? Sim, não, gente, vocês estão me ouvindo? Eu tranquilo, professora. Quem mais que tá na aula? Só escutei a voz da Laodiceia, da Jéssica.
Taína, Wanderson, os demais. A minha se escutou. Some, como é que tá o trabalho de vocês? Seu. Então, eu e o Alberto estamos fazendo. A gente já fez o manual, falta fazer o POP daí. A gente tá vendo fazer esse fim de semana o POP junto. Então, beleza. A Caroline e a Samanda estão por aí? Prof, eu tô aqui. Você poderia ver se você recebeu o outro e-mail nosso do manual de boas práticas? Vocês mandaram É a quando? Maia. Mandei agora há pouco, de novo. Samanda, como é que é o teu e-mail? Não, é Daia. Ah, é Daia. Ah, é Daia que tá falando comigo. Sim, recebi. Recebi todos os seus. Recebeu? Uhum. Tá, o último ali que eu enviei é o que a professora vai conseguir abrir, porque os outros a Thay não conseguiu abrir, então é bem provável que a prof também não vai. Ah, tá. Então, o manual é um e aquele e-mail dos POPs é outro. Esses dois que eu preciso abrir? Isso. Eu tenho que mandar mais um de pop. Tá, beleza. Eliel disse que quer ver se termina esse final de semana. Beleza. A Carol e a Samanda me responderam que estão aí? Ou não estão? A Laude respondeu, a Laude e a Débora. Acho que as meninas não tá, prof. Acho que não. O Moisés. Moisés, tá aí, Moisés? Acho que não também. A Mônica, não sei se tá aqui. O Elivelton tá. Tá me escutando, Elivelton? Tô sim, professora. Ah, é Neia e Elivelton. Neia. Mônica é outra pessoa. Tudo certo o trabalho de vocês? Positivo, tá em andamento. Beleza. A Paula, já falei com ela. A Mônica já me mandou. Quem mais que eu não falei? Acho que falei o nome de todo mundo. Wanderson também disse que já anotou algumas coisas. Acho que falei todo mundo. Por favor, Eliel, até quinta-feira você precisa terminar. Não é nem ver se vai conseguir, é terminar. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Querem perguntar algo? Querem projetar o trabalho de vocês aí, de alguém aí para eu conferir? Se quiser fazer o nosso, professora, pode fazer. Porque Legal. é bem diferente a conteúdo Vou dar uma olhada aqui no de vocês. que é o de almoxarifado. É o primeiro aqui, né? Vamos ver. É só isso mesmo? Uma página? Isso, prof. É? O almoxarifado não tem muita coisa para explicar, para pôr no manual, porque não tem muita coisa mesmo. Porque se tivesse bastante, acho que eu tinha colocado tudo mesmo. Tá, vamos ver. Vamos ler. Manual do setor almoxarifado. O objetivo: assegurar que o material esteja armazenado em local seguro e na quantidade ideal de suprimento, impedir que haja divergência de inventário e perdas de qualquer natureza, preservar a qualidade e as quantidades exatas. Os colaboradores envolvidos: assistente, auxiliar administrativo, descrever inteiro, tá, gente? Não abreviado. Auxiliar administrativo e almoxarife. São só essas 3 pessoas?
Isso, prof. Lá é o assistente, que é o chefe, é o Arthur, os auxiliares administrativos, que é a parte do escritório, e os almoxarife, que fica na parte de fora, que são os atendentes. Ah, tá. Então são 3 cargos, mas Isso. são quantas pessoas? Aí a gente é em torno de 20 e poucas pessoas lá no almoxarifado. Você pode descrever, porque aqui você colocou, ó, assistente, auxiliar administrativo e almoxarife. Da ideia que é 3 pessoas só, Sim. tá? Uhum. Os funcionários utilizam somente uniforme e calçado disponibilizado pela indústria. Os funcionários são treinados de acordo com o serviço a ser executado no setor e o funcionário deve sair de banho tomado, cabelos amarrados, unhas curtas e barba feita. E, gente, deixa eu ver uma coisa. No caso de vocês, eu acho que eu já tinha falado isso lá no Senai com você sobre isso. Se eu não estou enganada, eu falei. Sobre o quê? O almoxarifado, gente, é um lugar que tem muita coisa, né? Tudo, né? Eu sugiro que vocês. Deixa eu ver. Deixa eu terminar de ler aqui primeiro, que daí depois eu falo o que eu estou pensando. Então, aqui foi colocado sobre o pessoal, as instalações. Aqui, ó, vejam, vocês estão falando das instalações. E aí vocês já falam da limpeza do chão e banheiros realizado pelo setor da zeladoria. Mas como são as instalações? É piso, tem parede, tem janela, tem. Acho que dá para melhorar essas informações. Tá sucinto demais. Uhum. Controle de pragas e roedores. Armadilhas para ratos, que são verificadas pelo setor do controle de pragas e telas nas janelas, evitando a entrada de insetos. Nas janelas, tem ralos, né, enfim, acho que aqui também dá para dar uma incrementada nessa. Ralo lá não tem, professora. Tem só no banheiro mesmo, que é onde as moças da zeladoria lavam lá o banheiro. Então tudo bem. Recebimento de mercadoria. A balança informa. A balança é um outro setor? Isso. Então vocês colocam o setor de balança, né? Porque assim parece que é a balança que tá, ó, é a balança mesmo que tá informando. Tá. Tem que mudar. Informa uma almoxarifado a chegada da transportadora onde o mesmo é autorizado a entrar. Autorizado a entrar. O responsável pelo recebimento verifica as ordens de compra, se são da unidade, se estão pendentes. As mesmas são impressas e verificados os volumes junto com o entregador, assinado o frete e é liberado para saída. Para o lançamento do nosso carro, de etiquetas e feito o lançamento da mesma para a conferência do material. O conferente pega a nota fiscal. Tá. Entrega do material. Não tem muita coisa mesmo que dizer do almoxarifado, professora. Assim, ó. Apesar de ser um local onde é armazenado bastante coisa, bastante material, eu acredito que não tem muito o que explicar. Assim, ó. Como vocês escolheram o almoxarifado, a gente tem algumas coisas a serem pontuadas aqui. Primeiro, considerar que vocês estão fazendo uma unidade curricular sobre segurança dos alimentos. Então, obviamente, em relação ao almoxarifado, como vocês recebem todo tipo de produto, eu acho importante pontuar inicialmente, lá no início do trabalho, quais são os produtos, de uma forma bem geral, mas dar ênfase, por exemplo, para a matéria-prima, porque vocês recebem, né? Temperos, enfim. Não. Essa Não? daí é a parte da embalagem primária que recebe essa parte.
Nós é somente peças e produtos químicos. Professora, tem um setor que é o recebimento, que eles recebem a matéria-prima, mas daí é lá no. É um setor de recebimentos, tipo, recebe tempero para fazer os produtos temperados, para fazer a linguiça, é onde recebe as caixas, essas coisas, mas daí não é Lacadai, lá no almoxarifado. E lá, Nós é lá no somente setor de peças e vocês não recebe nada assim de produto que tem contato direto com o alimento? não. Eu acho que o almoxarifado lá da DAI recebe mais peças, IPI de trabalho. Tudo bem. Então, eu acho que vocês devem. As peças, enfim, todo o material também é uma parte, algo muito importante e necessário dentro da indústria. E isso é encaminhado para dentro da indústria de alguma forma, certo? Né? Então, assim, Sim. aqui vocês colocaram sobre produtos químicos, né? Vocês têm, então, recebimento aí de produtos químicos, vocês têm a, a recebimento, enfim, de peças e materiais que vão para dentro da indústria. Então, eu acho interessante vocês colocarem como é feito essa entrega de produtos do almoxarifado para dentro da indústria, Eu né? coloquei ali a parte de entrega de material de produtos químicos, que está no 7.3 ali. Que é a parte da entrega. Mas como que esses materiais são, por exemplo, o que vai de peças para dentro da indústria, enfim, como isso é higienizado, é depois lá dentro que é feito? É a parte daí, depois é com os mecânicos. Os mecânicos pegam as peças no almoxarifado e depois eles vão, instalam na máquina, daí se é feita a higienização aí dessa parte, a gente já não sabe. Entendi. Tá. Eu acho que aqui, Mas as peças, elas são embaladas, assim, dentro de pacotes plásticos, esteiras são embaladas também, é esteira onde que passa o produto em cima. A gente faz o possível para manter embalado para não pegar poeira. pode ser colocado aqui, no manual, porque não está A parte da sendo consciência, dito isso aqui, né? Outra coisa, já que vocês estão falando do almoxarifado em específico, né, que é um almoxarifado que recebe principalmente peças e produtos químicos, enfim, lembra que eu comentei com vocês, existe uma organização lá dentro, né? Aqui vocês só colocam sobre o recebimento da mercadoria, a entrega desse material. essa organização ali, mas- ó. Que a peça é colocada no carrinho, que um reconferente ele tem que guardar as peças na seção que são identificadas como prateleira, tábua e item. Seção, prateleira, tábua e item. Que isso é Onde que identificado tá no isso? sistema. Tá no 6.5. 6.5. Tem, ó. Então, assim, eu acho que deve ser colocado aqui principalmente dar uma ideia de quais são esses produtos, citar alguns deles, pelo menos, né? Para ficar um pouquinho mais completo, porque esse manual de você está bem sucinto, assim, eu acho que ele merece estar um pouco mais incrementado.
Sobre aqui as instalações, limpeza também, acho que dá para melhorar bastante o que vocês têm, porque tem muita, acredito eu que tem muitas particularidades, né, em relação também a como são essas instalações, e embora é o pessoal da zeladoria que faz a limpeza, né, acho importante vocês descreverem um pouco melhor isso. Cópias de vocês. O POP eu fiz sobre o recebimento de óleo diesel. Não tem muita coisa que pôr, é só, tipo, como deve ser identificado o local, colocado as placas de sinalização, os cones, tudo certo, que tem que ter a presença de bombeiros, para autorizar a descarga do produto, na parte se acaso houver derramamento de produto, do próprio produto, quem que a gente tem que acionar, os riscos que podem ocorrer. Tá, aqui, por exemplo, vai ser POP 1, recebimento de óleo diesel, tá? Esse é o nome do POP. Aí depois escreve a aplicação de novo, se precisa repetir, repete, né, nesse caso. Sim. Esse é um procedimento que eu faço todo dia. E qual outra atividade que é feito lá dentro que pode ser feito POP? Porque um POP está muito pouco. Pode ser feito? Não tem muito o que fazer, prof, porque lá a gente atende a gente atende os mecânicos e a gente entrega o produto. Eu fiz um outro sobre a entrega de armazenamento e entrega de produto químico. Acho importante. Eu ainda não te mandei ainda, que já que a professora está corrigindo esse, então daí eu faço algumas alterações no outro antes de enviar. Tá, eu acho importante você colocar mais uns 2 POPs, pelo menos. Acho que esse que você citou é importante, é necessário, né? Se existir algum tipo de organização que vocês fazem, ou de limpeza que não seja especificamente o pessoal da zeladoria, ou enfim, algum outro procedimento, eu acho que teria que fazer um POP de alguma atividade que vocês realizam, tá? Mais 2, pelo menos. Tá. Tá? Então vejam isso. Ele tá assim, eu entendo que ele é um setor um pouco diferente. Vocês foram solicitados a fazer de acordo com o setor de vocês, né? Então, como você optaram pelo almoxarifado, vocês não trabalham diretamente com o produto. Isso me preocupa um pouco em relação ao entendimento de vocês do assunto, sabe? Por quê? A ideia é que, embora vocês estejam fazendo um POP do setor de vocês, é importante que vocês entendam os demais setores, as dúvidas dos colegas, enfim, pela forma de escrever o POP, entende o que eu quero dizer? Então, assim, quando eu falo, isso aqui tá meio pobre, pode botar mais informações, vocês têm um modelo que eu deixei para vocês, justamente para que vocês entendam como escrever isso. Uma vez que vocês estão formados e são técnicos em alimentos, e vocês forem solicitados a desenvolver um POP, na maioria das vezes vocês não trabalharam nos setores, vocês não sabem como funciona
vocês vão ter que buscar essas informações e aí escrever. Então, essa é a minha preocupação em relação a vocês, né? O trabalho ele tem justamente esse objetivo. Que vocês utilizem o setor de vocês agora para elaborar essa atividade, mas que isso gere um conhecimento amplo para que vocês saibam escrever um POP, um manual de qualquer setor alimentício. Entende o que eu quero dizer? Tá? Então, é bem importante que vocês desenvolvam isso. Se ficaram com dúvidas, isso serve para todo mundo, tá? Não estou falando isso para as meninas, só para as meninas, estou falando para todos. Que vocês tirem essas dúvidas, né? Justamente para que vocês não fiquem com um déficit nesse conhecimento aqui, tá? Então, gurias, façam os outros POPs, tá? E dão uma melhoradinha lá no manual naquilo que eu pontuei para vocês, tá bom? Tá bom. Mais alguém, gente, tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação que queira fazer pelo seu trabalho? Eu mandei só o primeiro aí, prof. O Wanderson. Ela tá fazendo umas mudanças aí também. Posso abrir? Pode. Aqui, ó, que eu falei antes do cabeçalho, né, informando. Esse aqui é o POP, né? Os POPs. Só tem um aí, prof. Tá. O manual você não me mandou, né? Não. Tá. Procedimento de pendura. Qual é o objetivo, né? Quem é o responsável pela implantação? Vamos ver que é o objetivo. Estabelecer e padronizar os métodos éticos humanitários de pendura e insensibilização das aves para o abate, assim como o manejo dessas na instalação aprovadas para essa finalidade. Assistente de produção, monitores, técnicos eletricistas, materiais e EPIs, caneta, faca cabo vermelho, EPIs, calça e camisa plástico, luvas de borracha, máscara, protetor auricular, óculos de proteção individual. Tem um motivo dessa faca de cabo vermelho, Wanderson? Tem. Aí eu acho que você poderia descrever, botar uma observação aqui embaixo, porque deve ter outras facas com outros cabos de outras cores, certo? Não, daí é sangria. Outro local. Essa faca vermelha exclusiva para pendura, que daqui a pouco você vai ver aí para frente o porquê. Então, de repente, aqui embaixo você já coloca, observação. Uhum. Facas de cabo vermelho são exclusivas do setor de pendura, ponto. Já esclareceu, tá? Uhum. Esse Libre aqui. Livre. Acho que deu uma alteração. Deixa eu ver no meu. Escrevi com B. Falta só mudar. É livre de fome e sede, prof. Tudo é livre. É uma digitei errado aí. É o bem-estar animal, né? Isso mesmo. Isso. Apanha e transporte. Isso. Essa apanha e transporte, Wanderson, não é do teu setor, né? Mas o teu setor recebe as aves. Você está falando de um POP. Num manual de boas práticas, você pode até citar a questão do transporte, da apanha das aves, né? Como elas vêm, como elas chegam. Mas não é um POP da pendura. Já aconteceu a apanha, já aconteceu o transporte,
E o POP, ele é exclusivo de quando a caixa lá chega no teu setor e vocês pegam as aves de dentro daquela caixa e penduram. Exatamente. Tá? Então, isso sai. Tá. Ó, aqui você começou falando sobre o procedimento de pendura de aves. Uhum. O que é esse programação de recolha? Deixa eu ver. Eu segui conforme descrito no POP anexo 2. Acho que isso aí deu. Como que tá escrito aí? Deixa que eu vou ver. Programação da recolha, eu segui conforme descrito no POP anexo 2. Você tá no POP 1. Uhum. Acho que Você tá falando da pendura. Aí, isso. nesse processo, tem a recepção das aves, obviamente. É no processo de pendura mesmo. Vocês vão recebê-las. Mas daí não é no POP 2, é no POP 1 ainda, tá? Eu tenho um corrigido aqui. Tá, então arruma isso daí. Ó, aqui você está colocando informações que não condizem com o teu procedimento. Veja só. Em condições e ritmos normais de processo, o tempo total do início de carregamento até o momento do abate da última água do caminhão não deve exceder 9 horas. É a ave, prof. Não é água. É a última ave do caminhão. Tá. Sendo o tempo de espera no máximo de 4 horas. Aqui, ó, POP anexo 3. Isso aqui não é do procedimento de pendura, Uhum. tá? Isso aqui é para quem vai a transporte, é um POP lá do transporte. Tá. A pendura começa quando você pega a ave de dentro da caixa e pendura ela, tá? Descarga das gaiolas. Isso aqui Wanderson, isso aqui pode ser um POP. Só a descarga das gaiolas é um POP. Uhum. Entendeu? Aqui você está falando da pendura. Acho que isso aqui tá bem estranho. Ó, aqui você está falando tu tá colocando um tópico pendura de aves dentro de um POP de pendura de aves, tá? Isso aqui é o POP, né? É sobre isso daqui que você está falando. Então, em cima disso aqui tu vai montar o teu POP. Isso que está descrito aqui é um POP geral de recebimento de aves, de transporte, recebimento e pendura. Então tem que arrumar, tá bem bagunçado esse POP. Então deve-se abrir as gaiolas que estão na esteira controladora, pegar as aves com cuidado. Isso aqui vai sendo tópico por tópico dentro do teu POP. Pendurar a ave com cuidado. As aves na linha de pendura seguem até o tanque de insensibilização, tarará, isso daqui. Isso aqui é a pendura das aves. Abate emergencial de aves já é outra situação. Vai abater porque aconteceu algum problema. Isso não faz parte da pendura. Na verdade, eu já formei 2, 3 POP num negócio só. Várias coisas aqui, exatamente. Tá. Eu vou tirar. Realizar limpeza nos setores de descarga e pendura durante o processo produtivo. Isso aqui é outro POP. Tá. Eu vou arrumar isso aí. Paradas de abate, isso daqui não é da pendura, né? É no abate já. Então, tem que arrumar isso, tá? Tá bem misturado. E daí o da pendura vai ficar bem curtinho, prof. Porque os POPs, gente, eles são curtos. Mas naquele você falou que o mínimo era 3 páginas? Naquele dia você falou que o mínimo era 3 páginas? Manual. O POP depende das atividades. Pode ter atividades que tenham várias etapas, né? E no caso da pendura, é o processo de pendurar as aves, né?
Depois pode ter o POP de higienização de caixas, higienização do ambiente ali, da pendura, do chão, né, por exemplo. Isso tudo são procedimentos diferenciados, que aí você faz um POP para cada situação. Tá. Aqui, quando está falando de abate, por exemplo, já não é no teu setor, já é no próximo, não é? Isso. Exatamente. Então, não caberia ao teu setor, que é a pendura, entendeu? Então, você dá uma reorganizada nisso. Tá. A mesma coisa é para o teu manual de boas práticas. Ele vai ser um manual de boas práticas referente só ao espaço da pendura. Ali você pode citar como são recebidas essas aves dentro das caixas, como que vocês recebem, e a partir dali até ser colocado nas nórias. A partir do tanque de insensibilização já não é mais o teu setor, certo? Certo. Exatamente. Então, tu vai fazer o manual daquele espaço ali, da pendura, que é o procedimento de tirar o animal da gaiola, das caixas, e colocar nas nórias. Tá. É um processo curto, mas estão muitas coisas envolvidas. Tem a questão de como pegar esse animal, a questão do cuidado, né, do funcionário, dele estar bem paramentado, por que ele tem que estar daquele jeito, como colocar o animal, como que ele é preso, como que o pé dele fica preso, enfim. Tem muita informação nesse setor. Tá? Então, dá uma reorganizada nisso. Tá bom? Professora, Oi. eu acho que ele colocou ali, quando tem o abate emergencial, o que acontece no setor dele quando para a linha, daí qual o procedimento que se deve tomar quando tem esse abate, mas não é lá dentro do córtex, é ali mesmo no setor dele. Ah, entendi. É isso mesmo, é isso, Wanderson. Na verdade, esse procedimento acontece tudo. Oi? Eu não, por exemplo, a recepção de aves. Se eu não fazer aquele procedimento, não vai ter frango na pendura. Não vai ter frango para pendurar. Sim, mas, por exemplo, assim, digamos que tá tudo certo. Os animais que chegaram ali, as aves que chegaram ali estão ok. Estão para ser pendurados e seguir, né? Mas, se por acaso chegou um lote ali, algumas caixas, e tem uns animais que estão machucados, não sei, que precisam ter esse abate emergencial, né? Tem um motivo ali para ter. Como que é? Você segue o fluxo contínuo ali de abate, que você tava com aquelas aves normais, ou você para aquilo ali e coloca essas nesse abate emergencial? Não, elas são penduradas numas gancheiras e gaiolas que ficam atrás dos funcionários. Um outro lugar, não segue a mesma linha. Não. Ah, tá. Então aí, Wanderson, você pode criar um POP para o abate emergencial de aves. Ah, tá. Pode ser, eu entendi agora o que significa isso, tá? Eu não tinha entendido antes. Daí, nesse caso, você vai colocar qual que é o objetivo do abate emergencial de aves e por que ele acontece. É porque chegou animais ali com machucados, quebrados, né? Com alguma fratura, ou que estão doentes, né? Alguma anormalidade, enfim, né? Vocês sabem aí qual é o motivo. E esses animais, eles são sacrificados, né? E vão para outra finalidade. O setor de produção, ele segue normal, ele continua. Mas aí você pode criar esse POP aí, descrevendo esse objetivo, o porquê disso e como é feito. Aí você descreve como é feito esse abate emergencial, o que é feito com esses animais, né? Isso que está escrito aqui, você transforma num POP, entende? Ah, ok. Entendeu? É isso que você deve fazer. Porque são coisas muito diferentes, né? São processos diferentes. E cada processo desses, tem uma forma de ser executado, né? Então, a forma que vai abater é um jeito, é um protocolo que segue.
A forma que vai pendurar é outro protocolo. Depois, quando vai lavar, vai higienizar o ambiente ali ou as caixas é outro procedimento. Cada um desses é um POP diferente, tá? Tenta corrigir isso esse final de semana, fazer isso. E aí, segunda-feira, a gente vê novamente. Aí, se precisar alterar, eu te falo. Tá ok, então. Tá bom? Tá. Pessoal, ficou mais claro agora vendo os exemplos dos colegas? Eu acredito que sim, né? Sim, professora. Então, vocês aproveitem essas explicações. Eu vou salvar esse vídeo, vou colocar lá no YouTube. Se vocês ficarem com dúvidas, né, assistam novamente. Às vezes, vocês conseguem já reorganizar o trabalho de vocês. Aí, a gente deixa combinado que segunda-feira vocês levam num pendrive ou me mandam por e-mail. E lá na unidade, quem quiser falar comigo, eu vou abrir e vou conversar com vocês. A gente vai acertando mais alguns pontos para vocês finalizar ele até quinta-feira, tá bom? Tá Tá bom, ok, professora. Certo, então, gente. Boa noite, bom descanso para vocês, bom final de semana, bom trabalho. E Boa até noite, segunda. professora. Obrigada, igualmente. Boa noite, prof. Boa noite, Obrigada, prof. professora. Boa noite. Boa noite.